Oi, Daphne, Luiz, Marcela, bem-vinda. Oi, queridos. Como estão? Tudo bem, Luiz, e você? Oi, Márcia! Boa tarde! Já estão aqui os meus queridos. Tudo bem, Márcia? Hoje vou falar sobre comportamento, a importância do comportamento na atuação. Tudo jóia. Aqui o clima melhorou. Eu gosto quando faz sol. E agora tá bem mais legal esse clima. Oi, Luma! Não estava aparecendo live pra mim, já me desesperei achando que não tinha. Como assim não tava? Será que não vai ficar aparecendo? Não aparece pra vocês? Vocês entraram como? Oi, Adriana! Oi! Aqui, pois é, é tão mais legal quando faz sol. Eu fico mais feliz. Eu sou do sol, da luz, do calor. Apareceu, né? Ah, então tá bom. Oi, Camila! Tudo bem, gente? E a minha janela que tá aqui? Peraí, deixa eu ver se tem barulho da rua. É, muito mais legal o calor. Inverno, o negócio tudo. Tem gente que ama. Eu sofro, odeio. Nossa, é lindo, tá? A gente põe aquelas roupas. Mas é um sofrimento, eu não gosto não. Do sol também e da noite, é porque você vive intensamente. Obrigada! Meiguinha, né? Também gosto. Ah, é seu aniversário, Camila! Parabéns! Oi, Letícia, Andreia. Feliz aniversário, Camila. Tudo de bom pra você. Oi, Tito. Alan Cedrac. Bem-vindo, Alan. Letícia me mandou umas sugestões ótimas de live, que eu adorei. Oi! Hoje eu vou falar sobre atuação num sentido mais conceitual, né? Mas de qualquer forma, a técnica, ela precisa ser explicada. Ela precisa que o ator compreenda aos poucos por que ela age dessa forma e por que ela funciona. Alan é amigo seu, é? Camila. Então, assim, tem coisas que precisam ser compreendidas à medida que são estudadas, né? O assunto de hoje passa por aí. Atriz Amanda Oliveira. Oi, Amanda!
aonde o vento é. Toda vez eu tenho uma música na cabeça. Ah, é? Olha. Já se inscreveram no sorteio da preparação de cena? Vai ser dia 23 de agosto, viu? Coloquem lá os comentários. O sorteio eu vou fazer durante a live do dia 23 de agosto. Vou sortear uma preparação de cena que vai desde a escolha dessa cena, do monólogo. Eu traduzo e sugiro até encontrar um monólogo bom para o ator. E aí a gente prepara esse monólogo e grava, tá? Essa gravação é feita na casa da pessoa, lógico, e portanto ele pode ser de qualquer lugar do mundo, tá bom? Pouca sorte pro sorteio. Ah, se você pensa assim, então se não participar não tem como ganhar meu, não. Alguma coisa na minha sobrança. Cacá Gomide, Francisco Gomide, né? E aí, gente, vou começar, esse pessoal vai entrando, né? O último vídeo ficou estranho, eu não sei o que tá acontecendo. Desculpa, mas eu vou ganhar, Márcia. Não, Cacá, não é hoje, é dia 23 de agosto. Eu tô só comentando. Oi, na Fresh. Diego, muita mudança na interpretação da atriz. Do que você tá falando? Ah, o vídeo do antes e depois da Bruna. Eu pensei que você estava falando... Ai, que bom, Tito, que você gostou. Você viu? Assistam, gente. Eu coloquei um antes e depois aí da Bruna Casagrande, que é minha aluna. Ela fez o Verdade Cênica 1. E mostra pra vocês o primeiro take dela do monólogo, da forma como se faz o monólogo, né? É aí que tá o ponto. Tem uma questão aí. Porque a gente sempre faz e grava a cena... com a consciência, né, de que é uma cena, de que tem que acertar, de que vai sair bonitinho, que o texto eu falo assim, depois eu falo assado, depois eu falo assado. Isso é representar bem, mas isso não é viver a situação. Então, assistindo ali, você vê com mais clareza o que eu falo, essa diferença entre representar e viver verdadeiramente. Quando o ator vive verdadeiramente, ele está no momento, você percebe que ele está aqui e que ele está deixando as coisas acontecerem, que ele está sentindo, que ele está pensando e que ele está falando, e aquelas coisas vão saindo dele como se ele estivesse acabando de pensar. E ele está interagindo, ainda que esse outro seja imaginário, ele está interagindo com alguém no momento presente. Esse é o poder da imaginação do ator e a capacidade de se manter no presente, conectado com a situação. Quando o ator compreende e entende como se livrar da autoobservação, é aí que a gente começa a caminhar. Por isso que tem o começo da técnica de Meisner é fazendo com que o ator deixe de se auto-observar. É muito importante. Porque se a gente está fazendo uma cena, se eu estou aqui, eu estou muito consciente de que eu estou fazendo uma cena. Eu estou pensando como quem está fazendo a cena. Eu não estou pensando como quem está vivendo aquilo. Se eu estou desesperada, eu estou mais preocupada em estar desesperada de acordo para a cena. E não de verdade deixar aquilo me afetar e deixar aquilo acontecer. Então não tem certo e errado, tem um humano só. Tem o que
aquilo que você não sabe o que é direito, mas que você vai lidar com aquilo naquela hora e pronto. Então a gente perde muito. Oi, Marcos! Oi, Ju! Vinícius, Giovana, vou salvar, Giovana. A gente perde muito do momento e do frescor porque a gente se preocupa em entregar um resultado. Então a gente fica se observando como quem está vendo como vai ficar o vídeo. E aí você já não está mais concentrado na cena, você está preocupado em como vai ficar o vídeo. Você está racionalizando demais. E a gente precisa perder um pouco disso, não é perder, mas manter isso sob controle de forma que isso não atrapalhe o nosso momento. O que importa, o foco do ator é no momento, o que acontece naquele momento. Por isso que o texto não pode ser decorado muito duro, por isso que ele não pode fazer desenhos de partituras muito limitados. Ele não pode fazer isso porque ele tem que ter um esboço disso. Mas ele não pode fazer ipsiliteris, ele não ajuda ele. Na verdade atrapalha, porque ele está só tentando reproduzir uma coisa que ele planejou. E é difícil desfazer isso, porque é um hábito que se tem, é uma forma que se aprendeu a fazer. Então geralmente os atores aprendem aquelas falas, aquelas cenas, aquela sequência, aqueles gestos, aquilo tudo, e na hora só se reproduz, tentando ser natural. Só que falta o elemento da interação real, falta o elemento que só pertence ao presente, que é impossível você definir no passado, que é impossível você definir previamente. E é não sabendo mesmo que a gente vai chegar num resultado de qualidade, é não sabendo 100% que é aquilo que a gente vai conseguir atingir, algo que você assista e você diga, nossa, o que aconteceu aqui? Se você consegue ficar no presente e viver aquela história ali, deixar acontecer, quando o resultado é o melhor possível, é o mais bonito, é o mais verdadeiro, é o mais inteiro, é o mais humano, é o mais vulnerável, é aquela coisa que você vai junto com o ator, você está vendo aquilo acontecer. Então a gente tem que trabalhar e treinar para chegar nesse lugar de presença cênica. A verdade cênica se alcança com presença cênica. Quando você está de fato ali, ouvindo de verdade, reagindo de verdade e perseguindo o que você precisa. Resumindo, é isso. Aí tem só uns exercíciozinhos para fazer para chegar aí, né, Valt? Roseane, tudo bem? Lucas, Rafael. Oi, querido. Sofia. Então, o que significa isso de que o comportamento é a atuação e a atuação é o comportamento? Qual é a relação dessas duas coisas? O que tem a ver? Por quê? A gente existe na vida e a gente se move e a gente reage e a gente tem uma coisa que acontece em nós que é do nosso humano, que diz respeito à forma como a gente age, que diz respeito a como a gente fala certas coisas. Isso é o comportamento da gente, né? Como é que a gente anda, como é que a gente reage, como é que a gente vive. Então tem um modo, esse modo é o comportamento da gente, que eu estou chamando de comportamento. Esse é o foco do exercício de repetição de mais, né? Tá? O exercício diz claramente o seguinte: o ator tem que ouvir o outro e observar o outro. Primeiro, para ele poder sair da autoobservação, parar de se autoobservar, isso é importantíssimo, como eu acabei de falar, e também para realmente interagir, para realmente estabelecer algo com o outro. Quando você olha de verdade para o outro, diante do que ele está fazendo com você naquele momento, você está realmente estabelecendo uma conexão com ele, real. Você não está fingindo que ele está fazendo nada, nem está falando algo só porque foi combinado.
você está realmente observando essa pessoa naquele momento e fazendo uma leitura dela e captando algo que vem dela, mesmo que não seja dito. Por isso que a atuação está no comportamento. A atuação, quando eu quero dizer, façam sempre um paralelo com a vida, tá? Eu estou tratando aqui de uma interpretação realista, certo? Então, para a gente começar a entender, é bom pensar assim, interpretação realista. É lógico que isso se aplica em outros momentos também, mas se eu estou pensando numa interpretação realista, essa interpretação, ela deve reproduzir a vida, ela deve ser e acontecer tal qual a vida acontece. Quando a gente se aproxima disso e que a gente começa a perceber o que acontece na vida da gente, como é que as coisas se dão, como é que a comunicação se dá, como é que o outro olha para você, como é que ele te respondeu, o que você está querendo, você começa a observar que na sua vida existem vetores o que acontece quando eu vou a determinado lugar, a um restaurante e quero comer tal prato. Eu sei o que acontece na minha vida, eu conheço esse percurso, eu estou com vontade, ou alguém me convidou, a gente vai sair, ou eu combinei com amigos, ou eu vou comer sozinha. Eu sei isso, e tem um encadeamento de coisas, eu sei por que eu estou ali. Então eu não estou preocupada, obviamente, em dizer nada para ninguém, como um ator faz, né? O ator, ele conta a história para o outro. Eu estou simplesmente vivendo a minha vida. Então o ator, ele deve percorrer esse mesmo percurso, que é o de compreender o que está acontecendo na vida do personagem, o que está acontecendo ali. Aquele personagem naquela hora é você. Então, desde o momento que você se conecta com a história, com o que você está fazendo ali, com o que está acontecendo, com qual é o conflito, você já sabe de tudo, você já sabe da história, você já sabe quem é você ali. E você pode estar simplesmente com vontade de comer aquela bisteca, sei lá, entendeu? Qualquer coisa, mas você está se relacionando com o que está acontecendo realmente ali, né? Quando você vai atuar, é a mesma coisa. Você pensa no que você está fazendo ali. Você está imbuído, você está com o comportamento, com a ação e a forma relacionada com o que você está fazendo ali. Então você tem, antes de falar, você tem uma expressão, você tem uma forma de estar, de chegar, de reagir, todos nós temos. Então o personagem já é isso. A atuação está no como você faz. Então, isso tudo a gente constrói primeiro, né? Esse comportamento, essa parte nossa que existe mesmo em silêncio, é que realmente comunica algo. É nesse ponto que eu quero chegar. A comunicação se faz através do comportamento do outro. Você percebe o que você precisa perceber e a mensagem é captada através do como o outro te fala e não o que ele te fala. Então, se o exercício de repetição ele diz o seguinte: vamos aprender a ouvir o outro e a observar o outro. Por quê? Porque é aí que você vai estabelecer uma comunicação real com o outro no momento presente. Então, não importa o que é dito, a repetição é só uma frase que vai e vem. O que está acontecendo realmente não é o texto, aquela sequência de palavras, não é o que se constrói. O que se constrói é o que você vai vendo do outro, como você observa o outro. É lógico como o outro reage ao que você diz. Então, só ao dizer o que você está vendo, o outro tem alguma reação, essa reação é comportamental. O outro tem um sentimento determinado, o outro tem uma forma de te responder. A mesma frase vai e vem, mas a comunicação muda porque o que muda? O comportamento. Então, é o clássico. Como é que eu posso dizer eu te amo? De muitas maneiras diferentes.
Como é que eu comunico com como eu digo aquilo? Então nós existimos, nós vivemos, nós nos levantamos, nós vamos deitar, nós fazemos todas as nossas coisas de uma forma. Está nessa forma essa vida, essa existência, né? Então, a partir do momento que a gente está em cena, desde antes de entrar em cena, a gente já está envolvido com o que está acontecendo de verdade com aquela criatura, com aquele personagem que a gente está vivendo. Então você constrói o seu rio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer duas coisas importantes hoje aqui. Primeiro que a gente deve observar o comportamento do outro, porque está no comportamento do outro a forma como ele fala, a comunicação verdadeira. O que você vai realmente ver dele na hora que está acontecendo. É nisso que você tem que prestar atenção no outro, não em si. Você só vai reagir naturalmente àquilo ali. E a outra coisa é que é uma frase demais, né, que eu coloquei na legenda, que significa, que diz: 1 grama de comportamento vale mais que 1 tonelada de palavras. Eu posso comunicar muito mais, eu posso ser muito mais verdadeira apenas com como eu me comporto, com algo que eu faço, que está em mim, e eu não preciso dizer mais nada. O comportamento é verdadeiro, o comportamento tem algo que eu consigo perceber e captar. É como nós fazemos que nós nos relacionamos. Então eu posso dizer a mesma coisa de muitas formas diferentes e significar todas essas formas diferentes, dependendo da situação. Então, isso é um alerta, assim, uma coisa que é importante que seja dita, porque é muito difícil, eu sei, mas é habitual que o ator se relacione com o texto e que ele se esqueça que nós somos a estrutura, nós estamos presentes, somos nós que estamos ali, algo já está aqui. Estamos presentes, a partir disso, um rio se dá. O que é esse rio? O rio são as emoções, o rio é o fluxo que passa por nós naquele momento. O Masner fala: as emoções são uma canoa. Desculpa. O texto é uma canoa que flutua nas águas do rio das emoções. Ou seja, esse texto, ele não pode estar firme, ele não pode ser duro, ele não pode ser decorado, ele não pode cristalizar, ele tem que acontecer, ele tem que simplesmente ser uma sequência de palavras que você sabe e que vão ser ditas no momento em que aquele fluxo está passando por você. O rio está rolando e está rolando no momento presente. Aquilo tudo está acontecendo. Qualquer que seja o comportamento que você construiu, qualquer que seja o lugar que você chegou ali naquela cena, esse é o seu rio. É aquilo que está em movimento e é um fluxo sobre o qual repousa o texto. E o texto sai de você de acordo com o que já existe, de acordo com o que está ali. E então, você não pode nunca deixar que essa canoa não flutue. Primeiro vem o estar. Primeiro vem a compreensão do que está acontecendo. Primeiro vem a compreensão da importância do que está em jogo. Primeiro vem a consciência da necessidade de alcançar o meu objetivo. É só isso que tem que estar na sua cabeça. Porque está tudo ali atrás do que você está fazendo para conseguir o que você precisa. Aí está o movimento, é aí que está a história, não é nas suas palavras.
As suas palavras contribuem para uma história. Elas precisam ser ditas, elas provocam impacto. Mas é em você já que está a atuação, no sentido que já está o movimento acontecendo. Você já está estabelecendo algo, você já entrou, você já está. Então a gente tem que ter uma compreensão de que a gente se atrapalha muito quando a gente pensa sobre atuação como algo que deve ser montado, como algo que deve ser fingido, como algo que deve ter uma forma específica de ser dito. E isso tira a nossa humanidade em cena, tira a nossa verdade, o que quer que possa sair do nosso coração. Então, assim, em vez de atuar, o exercício é ser. Faça um exercício de ser aquela pessoa. Como você seria se você fosse aquela pessoa, naquela situação, passando por aquilo? E tem como você entender essa história e amarrá-la da forma como você precisa, né? Que é fazendo estudo de texto. Todos os detalhes estão ali, você está compreendendo no que você está inserido, é com você, é você que está ali, sendo aquele personagem. Como é que a gente consegue ser? Então é muito difícil a gente... eu sei que a nossa matéria-prima, o que chega pra gente é o texto. Mas o mais importante não é o texto. O mais importante é você se relacionar com a situação e compreendê-la e ser. Então aí você vai na sequência, você entende, você precisa ter uma consciência do que está acontecendo, né? E aí você consegue se relacionar com aquilo, você começa a entender aquilo, você começa a entender do que você precisa, por que você precisa, o que você precisa fazer para conseguir, o que vai acontecer se você não conseguir, quem é aquela pessoa para você, em que ela te ameaça, em que ela te ajuda, o que ela está falando, ela é um obstáculo, enfim, você vai entendendo, porque você já entendeu a história daquele personagem. Então, esse estudo que a gente faz, essa compreensão da situação, é essencial para você conseguir desenvolver uma empatia pelo personagem. Você ir devagar, se sensibilizando e se colocando no lugar de uma pessoa que está passando por aquilo. E você deve defender os pontos daquela pessoa, você não pode nunca julgar o seu personagem. Você tem que ter uma honestidade, uma boa vontade em justificar o que ele faz com boa vontade, com vontade de aprofundá-lo, de embasá-lo bem. Ele é o seu personagem, ele é você ali diante daquela situação. E quando a gente compreende isso, então, a gente entende o problema, a gente entende a questão, o conflito. E aí, o texto é uma outra coisa, entende? Claro que o texto vai te ajudar, mas essa compreensão, essa concentração é mais importante. Você não pode ficar pensando no texto, o texto já está em você, se você decorou bem, se você memorizou do jeito certo, tá? Porque você não pode decorar todo fechadinho, com a partitura toda bonitinha, não dá, porque aí você não acredita, você não gosta, não fica verdadeiro. Então a conexão, o que acontece de verdade é aquilo ali, é você entender e se colocar no lugar do personagem. Essa empatia que a gente tem que ter como atores é uma das maiores qualidades que a gente pode ter e desenvolver como atores, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar de alguém que viveu aquela vida. É isso. E é com você, como você defenderia.
esse personagem e essa história. E isso é subjetivo, isso é interno, é subjetivo no sentido de que está dentro de você, não está claro nas palavras, ele está acontecendo aqui em você. Você sabe por quê. Mas há algo ali naquele personagem que eu já estou vendo sem ele abrir a boca. Ele já está existindo, ele está angustiado, ele está com pressa, ele está calmo, ele está com sono, ele está de saco cheio. Você já consegue ver tudo. E é importante a gente saber do comportamento também, porque é o comportamento do colega que a gente vai observar quando a gente está em cena. Porque a gente não pode pensar no que a gente está fazendo, tá? Isso é o que o público vai ver em você. Mas você não vai programar tampouco um comportamento. Porque senão você vai ficar meio robótico, você vai em comportamento que eu digo são gestos, reações, isso tudo acontece naturalmente, mas acontece porque você sabe do que está acontecendo ali na história com que você está representando. Mas você como ator não pode se observar, mas você vai ler o comportamento do outro. Você vai estar atento ao que o outro está fazendo, a como o outro está te falando. E é aí que você vai reagir, é aí que você vai realmente ter uma comunicação. Quando o outro fala com você, a forma como ele fala é que importa. É claro que também tem o texto, mas o que eu quero dizer é que tudo está no comportamento. Se você, ontem, por exemplo, eu estava falando com o Maurício, meu amigo que é diretor, ele disse que foi assistir alguns atores lá no Vietnã, onde ele mora, fazendo umas cenas, e ele foi convidado junto com produtores e tudo mais, ele é diretor de cinema, para ver uns atores, umas cenas que eles fizeram lá na hora. Aí ele disse que eles falavam em vietnamita, e o Maurício não sabe vietnamita, ele fala inglês, ele fala uma palavrinha aqui e ali, mas ele disse que não fez a menor falta, porque ele conseguia ver quando os dois atores estavam realmente conectados, quando havia alguma coisa acontecendo de verdade, ele sabia, porque isso se percebe, isso se sente, ele não precisava entender o que estava sendo dito, a língua ele não estava pegando nada. É isso que eu quero dizer, é que a gente se engana achando que a gente vai colocar uma forma antes do acontecido acontecer. E isso é impossível. Então, é muito difícil. Não decorem o texto duro, fechado. Isso é muito limitante. Existe um universo inteiro atrás de coisas para vocês compreenderem ainda, para vocês entrarem em contato. Existe o acaso, o momento. Existe a hora que você vai fazer a cena. Depois você vai fazer amanhã, é outra. É diferente. Então, esse texto, ele tem que estar completamente aberto, com palavras simplesmente sem forma definida. E aquilo você já sabe o que você precisa dizer, mas você não pode decorar esse texto como quem decora, como criança decora um texto que vai falar no recital. O que se faz muito é uma coisa próxima disso. Só que a gente fica lá assistindo porque tá. Ok, mas é diferente daquilo. Você acompanha, você vai junto, você acredita. Para que isso aconteça, vocês não podem memorizar o texto fechadíssimo, tá? Eu já dei dicas aqui de memorização por palavra-chave e também já falei sobre como o Meisner ensina a memorizar texto, tá? Isso aí é uma coisa mais para frente no curso dele. Ele começa focando justamente no que interessa. O treinamento de Meisner não fala em palavras tão cedo. A gente trabalha primeiro o estar. A gente trabalha primeiro ver o outro. A gente trabalha primeiro uma comunicação que está aqui acontecendo e é real, e a gente não pode fingir que a realidade não existe. Então a gente aprende primeiro a lidar com a realidade, a se conectar com o outro através do que o outro está nos dizendo sem falar. E nisso a gente faz um tempo desse tipo de treinamento, porque precisa
O ator precisa compreender onde é que está a comunicação verdadeira. Onde é que está, o que importa realmente ali? É isso daí. É como o outro fala, como você recebe, o que você devolve, como aquilo vai bater, o que é que você vê que ele reagiu, o que foi que quis dizer aquilo, e você então está lendo tudo, você está absorvendo, você está atento ao que você consegue observar nele, porque é aquilo que está te dizendo o que interessa, não é a palavra. Dito isto, não ensaiem um comportamento também fechadinho, porque isso se dá no momento. Mas vocês têm uma ideia, vocês têm um rabisco, vocês têm um esboço, porque isso a gente tem. A gente já entende por que aquela cena vai passar, o que vai acontecer, mas a gente não sabe exatamente. Nunca fechem. Eu não vou cansar de repetir isso. Tem muitas coisas que são repetidas, porque só com algum treinamento é que algumas coisas são realmente entendidas. Porque também não é simples assim. Como é que eu vou decorar o texto sem forma? Ou como é que eu vou não prestar atenção no que ele está falando? Como é que eu vou, se eu estou atuando, como é que eu vou fazer de verdade? O que é de verdade? Então, é a verdade cênica. Você vai entendendo o que é a verdade cênica. A gente sabe que a gente está em cena, a gente sabe que aquilo tudo é combinado, mas na hora da cena, no momento da cena, a gente tem que deixar a cena ser uma experiência pra gente. A gente só tem que deixar que essa cena aconteça, né? E então, ela acontece assim na gente, sem a gente falar nada, ela já está acontecendo. A comunicação já está acontecendo, ela se dá aqui, no que o outro vê de mim, no que eu vejo do outro. E enquanto eu tô quietinha lá, lendo meu livro, não sei o que lá, aquilo tudo já está acontecendo, um monte de coisa. Isso é mais importante. E quando esse comportamento é preenchido de verdade, quando esse comportamento você vê que ele é verdadeiro, então você tem tudo, tá tudo dito. Você tem o que precisa, sem dizer nada, tá? Oi, Herrera, saudade também. Bora escutar que a mamãe tá distribuindo. Mentira que vocês ficaram conversando, não acredito. Stephanie, Davi, Francisco, Leandro, Andrés, Vivifon. Como fazer isso quando é um monólogo? Então, vou responder. Cílio, Ana Carla. Oi, Lucas. Bora escutar que a mamãe tá te chamando. Saudades também. Boa tarde, Beth. Oi, Júlio, Isabela, Walter, Gustavo, Lugar de Arte, Alexandre, Archer, João Salles, Fabrício, Camila, Alex, Efigênia, olha que lindos. Juliana. Obrigada, Camila. Pois é, Gustavo, aconteceu isso. A gente não precisa entender todas as palavras. Observem o outro, façam esse exercício. Observem o comportamento das pessoas. Observem o que elas dizem através do comportamento. É nisso que está o ouro. E isso é muito sutil. Mas o mais importante é que vocês não tentem também demonstrar comportamento. O comportamento ele acontece naturalmente porque você está dentro da história, você sabe o que está acontecendo. A Daphne me perguntou como fazer isso no monólogo, isso de observar o outro, né, Daphne? Então,
O monólogo, você vai fazer o mesmo estudo de cena, você vai compreender a mesma coisa que você precisa compreender num texto de diálogo ou de uma conversa com mais pessoas. A diferença é que no monólogo você não tem o outro. O outro é imaginário. Mas você se conecta com a situação, você se conecta com o que você precisa, porque você tem sempre um objetivo, tá? Isso é o mais importante, você está ali por algum motivo, você está falando aquilo com alguma intenção, você tem que descobrir qual é a sua intenção. E aí você dá razões importantes para ter que conseguir aquilo e isso te ajuda, tá? Quanto mais importância você der para o que você precisa conseguir, tipo, pensando sobre quais são os riscos que você corre se você não conseguir, que são os stakes. Se você não conseguir essa coisa que você quer, o que vai acontecer com você? Se você mexer nisso, você vai mexer na importância do que você precisa. Você só tem que pensar nisso, você só tem que pensar no que você precisa, se ocupar com os pensamentos do personagem que está pensando, se eu não conseguir isso, o que vai acontecer comigo? Essa pessoa precisa me ajudar, eu preciso convencê-la disso, eu preciso descobrir uma coisa, eu preciso dizer na cara dela tudo isso, eu preciso me vingar dessa pessoa, eu preciso alguma coisa, você vai sempre precisar de algo. Então, quando você ocupa a sua cabeça com o que você precisa, com o seu objetivo, isso é o mais importante. Você entra nessa viagem e o resto é o texto que vai acontecendo e você vai dizendo, mas o que está dentro de você já é algo que diz respeito à situação. Então, isso é o mais importante, é que você sabe a situação que você está. Você sabe de onde você acabou de vir. Você sabe do que você precisa. Você sabe de tudo que é necessário, então. O problema é a sua cabeça ficar ocupada com outra coisa. Se a gente não pensar nisso, a gente vai pensar besteira. A gente vai ficar pensando como é que eu estou fazendo cara disso e daquilo. Como é que eu comecei esse monólogo? Aí eu acho que eu errei tudo, já não ficou bom. Então não era para eu ter falado assim, não, tá? Não, você tem que pensar, ocupar a cabeça com o que importa. Isso em qualquer situação, você vai entrar naquilo. A gente sabe fantasiar. A gente sabe fantasiar desde criança. Então fantasiem. Pensem na questão, na situação, no conflito, no que vocês querem. E por que vocês querem. E o que acontece se vocês não conseguirem? Isso já é material suficiente para vocês ficarem pensando. E esse texto vai sair. E o que o outro te der, você vai captar como algo que vai te ajudar ou te atrapalhar a conseguir o que você quer. É só isso. Sua cabeça vai estar ocupada. E tudo que você fizer vai ser natural. No caso do monólogo, você vai só imaginar essa pessoa ali. É essa a diferença, não tem ninguém. Mas essa pessoa acabou de falar com você algo, porque o monólogo é sempre no meio de um diálogo. Então esse diálogo, em algum momento, a sua fala é mais comprida. Aquele é o seu monólogo. Então você vai dizer como resposta ou algo que você está querendo dizer faz tempo, ou é sempre algo mais impetuoso, né, o monólogo. E então traga sempre para algo que você precisa naquele momento, tá? Porque aí você dá mais vibração, você dá mais energia para ele. Se for uma coisa banal, que você pode falar amanhã, o que tanto faz, ele perde um pouco a força. Associe com o momento sempre o seu monólogo, tá? Na hora de escolher, ou na hora de fazer as decisões, tomar as decisões. Mas você continua ocupada só pensando, eu quero aquilo, eu preciso daquilo. O que está acontecendo? Eu não estou acreditando, eu não estou aguentando mais ver essa situação, eu preciso resolver. E tem algo ali que está dentro da cabeça do personagem. E quando você faz o personagem, você pensa como o personagem. É isso, ocupe a cabeça com material imaginativo, com material, dados concretos desta personagem e acabou. O resto, você manda a brasa que fica bonito. Viu? Clara Menezes. Obrigada, Camila. Oi, Ed. Márcia. Dá pra dizer que no monólogo você tem o outro até o momento zero da sua ação. Exato. Você continua imaginando que ele tá ali te ouvindo, né?
Júlia, Thomas, Everton, Alex, Rocha Real. Imaginação é tudo, é mesmo. Isso, Gus, respondi, né? Oi, Paulo de Almeida, Rodrigo. Entendeu, Daphne? Paulo Herrera, Salvador, Bahia. Fernanda Foster. O monólogo pode ser um desabafo para uma amiga de uma situação que você precisa resolver? Sim, eu gosto mais de monólogos que são com a pessoa que você tá com um problema. Alguém assim, uma coisa mais direta, porque um desabafo também pode ser, mas tem que coloca esse desabafo assim no topo do desabafo, tipo assim, não aguento mais. Porque você pode fazer também aquela coisa levinha. Pois é, amiga. Eu comprei lá fui no supermercado, mas aquela promoção não tinha mais. Aí eu tive que comprar lá não sei aonde. Mas eu não gosto. É pra gente aproveitar a cena de monólogo, o momento da cena de monólogo, pra ser algo que tá acontecendo ali, entende? Tem algum motivo pra você estar falando naquele momento. Então você cria algo com mais importância. Se essa conversa com a amiga for te ajudar naquele momento, é essencial, ela vai te ajudar em algo ali, ajuda mais você, é melhor, porque você tem que ter uma consciência de que aquilo é necessário, aquilo que você está fazendo no monólogo, dê uma importância àquilo, que tem a ver com o momento, que você precisa agora. Pode ser o término de um relacionamento, mas é porque ajuda, eu prefiro que as duas pessoas estejam envolvidas na situação, entendeu? Você pode estar falando de um relacionamento com uma amiga, mas ela tá ali por alguma razão, senão você pode enfraquecer, mas dependendo, você pode ter um monólogo interessante também. É muito difícil falar assim, se não funciona, mas veja o que te dá mais, te enriquece o seu monólogo. Se tem tensão, se tem algo que você goste ali, para não ficar muito banal, entendeu? Como faz se tivermos que dublar o próprio personagem? Aí você vai lá e dubla, é só a voz. Você vai entrar na vibe. Eu já tive que me dublar. Eu tive que dublar o meu choro. Porque não sei se não captou, se eu chorei demais, tinha que fazer barulho. Não sei. Eu chorei tanto no estúdio para poder dublar meu próprio choro. Tem que fazer tudo de novo, Tito. Você vai no estúdio, você vai sentir aquilo ali, entrar naquela vibe. De novo, entendeu? Só que aí você só grava a voz. Olá, Faroso! Mariana Jacó, de nada, Florzinha. Te ajudou? Tem que ser um monólogo com conflitos. Isso, Herrera. Exatamente. Tem que ter algo pegando ali, sabe? Ou mesmo que não seja o conflito em si, mas que tenha alguma urgência, necessidade de resolver, dá mais energia para o monólogo. Se ela tiver que, por exemplo, ela tá falando com ele, ela tem que tomar uma decisão agora e ela não sabe o que falar, e por isso que ela tá conversando com a amiga. Isso ajuda. Obrigada, Paulo. Que bom que gostou. Não tivesse vontade de rir. Eu já esqueci o que foi que eu falei, se eu tive vontade de rir. O que foi que eu acabei de contar? Eu tive que fazer alguma coisa. Me dublar, né? Imagina se eu tive vontade de rir. Rodrigo Neves! Não tive vontade de rir. Eu lá me acabando de chorar aos pés da cruz. Não tive vontade de rir. A dublagem do choro, gente, é muito difícil. Não, e às vezes o choro não dá certo. Porque tem que ter som de choro, né? Só que eu acho que eu choro. Eu choro com som de riso. Porque
Aí tive que corrigir. Já precisei. Foi no filme da Maria. Sabe? Fê, porque não tá parecido mesmo um choro, então você... Aí eu tive que fazer de novo, gente. Falei, passei horas chorando. Sim. Foi isso, bonitões. Daqui a pouco termina. Agora eu vou deixar com vocês. Quais são as perguntas? Vamos bater papo. Rodrigo Neves, você quer tirar alguma dúvida? Grava de novo. Sabe? Depois dela tá indo. Ai, gente, horas no estúdio, me acabei chorando. Chora aí. Pois é, Rodrigo. Rodrigo é o imitador do Paulo Francis. Muito bom. Faz improviso. Vai me matar. Amores! Vocês entenderam? É isso que o Herrera falou, a história dos conflitos, né? Ah, Fernanda, eu acho que eu te respondi, né, Flor? Ju, monólogo pode ser, sim, sim, sim. É isso, amores. Pronto, já respondi. Vocês precisam muito... Era uma personagem que chorava rindo. Gente, era Nossa Senhora, Maria. Eu não podia chorar ainda. Entenderam, né? A história do comportamento, de onde a gente está, do que está acontecendo com a gente. Isso daí é muito mais importante do que tudo. É muito difícil para mim. Um grande desafio que eu tenho é quando eu dou aula, que os alunos desmontem essa forma de decorar texto e não desenhem tanto. Vocês podem até gostar de fazer isso e resolver fazer isso depois, tudo bem. Mas na hora do treinamento com mais, né, não funciona assim, porque vai te atrapalhar viver o momento, vai te atrapalhar ser espontâneo, né, e deixar alguma coisa acontecer na hora. Então esse texto ele tem que ser assim, pedacinhos que vocês já sabem, vou falar disso, vou falar daquilo outro. O Gus conseguiu. Gus está na minha segunda turma do Verdade Cênica. Ele estava preocupado com essa história de decorar texto, mas você conseguiu, hein, Gus? Sua cena, você não cristalizou o texto. Muito bom e difícil de fazer. Não é isso, Herrera? Pronto, amores, mamãe já vai. Quem quer mandar beijinho? Ah, meu curso. Meu pessoal briga comigo. Diz, Fernanda, você não faz propaganda do seu jogo. Vou fazer. Terceira turma do Verdade Cênica está com inscrições abertas. Começa quinta-feira, dia 6 de agosto. Dura 5 quintas-feiras. 3 horas de aula por dia. Tem alunos meus que estão aí. Bruno Kaliev, vem para São Paulo. Eu vou, pô. Abre essas porteiras aí desse lockdown, que eu tô chegando. Viu, bonitões? Tem esse curso agora, o Verdade Cênica 1, e depois eu vou fazer o Verdade Cênica 2, tá? Então esse pessoal que tá concluindo o 1 vai passar pro 2, mas eu tenho mais uma turma de Verdade Cênica 1. São 5 aulas, 3 horas de aula cada semana, com bastante conteúdo. Imaginem isso que eu tô falando aqui, só que com uma sequência de exercícios e 3 horas disso. Vocês anotam um monte de coisa, aprende, pratica um pouco, vê como é que faz e pratica entre uma aula e outra.
tá? Esse é um curso que tem só uma aula, mas tem atividade de casa, que é essencial. Se não fizer, não vai entender do jeito que é para entender. Depois a gente faz estudo de texto, isso aqui, exercícios demais, né? Depois estudo de texto, estudo de cena, como se estuda uma cena, como se decora um texto e gravação de cena, avaliação, observação, orientação. Essa cena é um monólogo porque as pessoas querem ter monólogos e porque com sua cena você não tem interferência do colega, mas você também pode fazer um diálogo se você quiser. Mas primeiramente a proposta é de um monólogo com o seu perfil para atualizar seu material, para você ter um bom monólogo com o seu perfil e orientado e cuidado, né? Para você apresentar seu trabalho. Depois a gente continua no Verdade Cênica 2, mais exercícios, mais cenas, tá bom? Se vocês quiserem se inscrever ou saber mais sobre o curso, clica lá no lista de espera que tá na minha bio, tá bom? Obrigada, Lucas, tava com saudade de você. Beijo, Márcia. Quero ir para São Paulo sim, gente. Vamos organizar esse negócio. Tô doida para sair viajando. Tá bom? Beijos. Até mais.